Obrigada. Boa tarde a todos. Dando prosseguimento ao nosso ciclo de palestras, hoje a gente conta com a participação da Isabel Cristina Aires da Silva Marinelli. A Isabel, ela é doutoranda e mestre em Ciência da Informação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA-USP. Ela é especialista em bens culturais, economia e gestão pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, o MBA. Tem bacharelado em biblioteconomia e documentação pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP, em 93. Ela possui ampla experiência em biblioteca universitária e bancos de dados, gestão de biblioteca especializada e arquivo de museu. Ela coordena a Biblioteca Walter Way e o Centro de Documentação e Memória da Pinacoteca de São Paulo. Ela também é docente no curso de graduação de Biblioteconomia e Ciência da Informação e curso de Gestão da Informação Digital da FESP e é secretária da seção de Bibliotecas de Arte da IFLA, na gestão de 2014 a 2021. Nesse encontro de hoje, a Isabel ela vai falar sobre o LRM, que é o Library Reference Model, que é o novo padrão, né, o novo modelo conceitual que dá sustentação para o RDA. Então, Isabel, com você, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse novo modelo. Bom, eu agradeço a Liliana, a Prima, pelo convite. É sempre muito bom a gente poder falar desses assuntos que são tão específicos, né, que nem sempre a gente encontra espaço, a não ser nos cursos de catalogação, enfim, mas que é um assunto muito importante porque impacta, né, a rotina das bibliotecas de uma forma que, assim, a gente não imagina, mas não é tão imediata, talvez, mas, enfim, o LRM está muito relacionado a uma série de modificações que estão acontecendo no campo da biblioteconomia, né? E nós temos que estudar, parar para olhar, entender o que é isso, mesmo que ainda no nosso dia a dia eles não estejam tão presentes, né? Então, agradeço a oportunidade de poder falar disso. Esse assunto faz parte, né, da minha pesquisa de doutorado, então também sempre uma oportunidade para a gente retomar. E também aproveito para falar que o LRM ele foi lançado oficialmente em 2017 e está em curso uma tradução, né? A Liliana faz parte também da equipe que está fazendo essa tradução, justamente para que a gente possa ter um documento no nosso idioma, para que nós tenhamos, então, a possibilidade de estudar mais profundamente e entender, né, por que esse documento foi elaborado, desenvolvido por profissionais, e no âmbito da IFLA, né, que é, enfim, acho que a instituição que mais tem promovido, enfim, não só eventos, mas padrões, né, muitos padrões da nossa área vêm da IFLA, inclusive de catalogação, a ISBD, né, para não falar de manifesto da internet, etc, etc. Então, tudo isso... Hoje acho que a gente tem uma oportunidade muito boa de falar disso e em breve aí a gente vai ter essa tradução para que todos então possam ter um acesso mais direto ao documento. Então, a Liliana já me apresentou. Primeiro eu vou começar falando um pouco de uma base que sem ela a gente não consegue falar de nenhum modelo conceitual, né, dos que nós vamos falar aqui um pouco. A base disso tudo, né, do FRBR, do FRISAD, etc., ela vem da modelagem de dados, né? A modelagem de dados que estrutura os dados e onde, então, antes de você desenhar um banco de dados, o que você teria que fazer? Você tem que pensar que dados que aquele banco vai armazenar, como esses dados vão se relacionar, o que você precisa. Então, tem diversos modelos, né, que vão auxiliar aí as pessoas que trabalham com desenvolvimento. Tem o modelo lógico, modelo entidade relacionamento, etc. O que vai interessar para nós hoje, para entender um pouco como isso teve impacto na nossa área, é o modelo entidade relacionamento,
que é um modelo que é relativamente simples, né, uma primeira vista. Eu vou falar de uma forma também muito introdutória, muito superficial, porque os elementos que são externos à área da biblioteconomia, né, então a gente precisaria talvez, para abordar de uma forma muito completa, de mais tempo, de um curso, de uma coisa assim, mas com mais tempo, que não é o caso. Então eu vou pincelar rapidamente, vai ter espaço para perguntas no final, tá? Então, o modelo entidade e relacionamento, a uma primeira vista, ele não é complicado. Quando o Peter Shane lá, também tem vários tipos, né? Esse modelo que eu estou falando aqui é do Peter Shane, que foi lançado no final dos anos 70. Então, lembre, é uma época assim, que a gente já tinha aí os bancos de dados, né? Mas era um campo muito específico, né? Era uma computação muito diferente do que a gente pensa hoje com o PC, né? Com o personal computing. Mas é um modelo relativamente simples. Eu trouxe até uma imagem dele, de um artigo dele de 2002, quando então ele revisita o modelo. E aí qual que era? Na entidade e relacionamento. Então você tem as entidades e você tem que estabelecer o relacionamento entre elas. Então aqui no caso a gente tem a entidade pessoa, uma pessoa que se relaciona com outra. Então eu posso ter um marido que é casado com uma esposa e uma esposa que é casada com um marido. Então, o conceito do modelo ele pode ser resumido aqui, né? Depois tem vários desdobramentos, vários tipos de relacionamento e etc. Mas basicamente é isso. Você tem uma entidade, entidades que se relacionam, enfim, de uma certa forma, né? O diagrama, que aí é o desenho mesmo, que é feito para a gente entender o modelo entidade-relacionamento, então ele vai transformar esse conceito, ele consegue fazer esse desenho, né, o modelo, então a gente consegue visualizar melhor por meio desse desenho, que também é muito simples, mas para a gente entender como que é essa relação entre as entidades. Então eu tenho um estudante que se matricula num curso e um curso que tem estudantes matriculados. As entidades, elas são representadas, então, pelos quadradinhos, o relacionamento pelo losango e os atributos são representados aqui pela circunferência. Então, cada entidade tem o seu atributo. O estudante tem um nome, tem um número de matrícula, ele tem um endereço, e etc, e etc. E o curso vai ter um código, ele vai ter vagas ou não, vai ter disciplinas e etc. Então, aqui a gente tem uma base para começar a falar dos modelos conceituais. Então, lembrem, não é os modelos conceituais da IFLA, eles se apropriam de elementos externos à nossa área. Então, se a gente não entender um pouquinho, pelo menos disso, vai ficar muito mais difícil compreender os modelos conceituais. E aqui um último exemplo, só para a gente entender como que é isso também. Os modelos entidade de relacionamento, eles foram concebidos no ambiente de bancos de dados relacionais. O que é isso? Antigamente, lá nos idos, assim, o pacote Office vinha, não sei se vem ainda, com Access. Era muito comum as pessoas terem seus banquinhos de dados muito simples lá, feitos com o Access, e você não precisava ser nenhum tipo de desenvolvedor, não precisava conhecer nenhuma linguagem complexa de programação, já tinha os modelinhos prontos também, né? Então, essa imagem que eu trago, ela tem essa carinha do Access, que é para só tentar entender o que era isso. Então, eu tenho necessidade de fazer um banco de dados, eu tenho que modelar esses dados e pensar nessas tabelas e como essas entidades vão se relacionar. Então, aqui à esquerda eu tenho uma tabelinha que era para autor. Então, o que eu ia registrar nessa tabelinha? Primeiro, um identificador único, ele tem essa chavinha porque ele é único, ele não pode se duplicar, senão dá inconsistência. Aí você tem o nome do autor e o sobrenome do autor. E na outra ponta eu tenho títulos. Aí eu tenho o ID também, eu tenho o título do livro e a publicação. E no meio eu tenho uma outra tabela que vai trabalhar apenas com os códigos, né? Então isso daqui seria um banco de dados relacional, né? São tabelas que se relacionam.
Então, isso daqui também, só para a gente entender, é basicamente isso, né? Era pensar nos dados, mas de uma forma estruturada, no modelo conceitual que funcionasse para um banco de dados relacional. Um pouco é essa história aí que embasou os modelos da IFLA, tá? Vou falar um pouquinho dos antecedentes. Em 2015, teve o congresso da IFLA na África do Sul. Eu estive nesse congresso, né, como eu faço parte da seção de bibliotecas de arte. Eu tenho muita afinidade com a catalogação e etc., mas eu fui parar na IFLA por meio das bibliotecas de arte, né, por meio da Pinacoteca. Só que quando dá tempo, aí eu dou uma fugidinha e tento ir lá na catalogação. E justamente nesse ano, 2015, eles estavam já fazendo uma primeira apresentação do modelo LRM. E eu fui nessas apresentações, acho que foram umas 4, e eles falaram do PRES, e falaram de tanta coisa, e eu anotei tanta coisa, eu saí tão feliz. Eu falei, nossa, faz tanto sentido, eu falei, nossa, que legal. Quando eu voltei, eu estava já fazendo mestrado também sobre catalogação, mas não sobre modelos conceituais. Aí voltei para casa e tudo mais, passaram-se algumas semanas, eu fui pegar minhas anotações. E eu olhei aquilo e eu não entendi nada. Eu falei, gente, o que esse pessoal está falando, né? Aqui até no slide vocês vejam que se chamava FRBR LRM, né? Depois virou IFLA LRM. Mas depois de um tempo, assim, eu falei, nossa, eu não entendi nada. Eu joguei fora as anotações, que eu fiquei com muita raiva de mim mesma, né? Porque você está assistindo uma palestra em outro idioma, e se você quer anotar, não é tão fácil, né? Mas, enfim, só para falar para vocês, se alguém também ficar com essa sensação no final aqui da nossa palestra, fica tranquilo que está tudo certo, tá? Porque isso aconteceu comigo também. Não podemos desistir, né? Mas realmente não é fácil. Então, era uma vez o quê? Os 3 modelos conceituais FRBR, FRAD e FRISAD. Vamos falar um pouquinho, então, desses irmãos. O FRBR, com certeza a maioria de vocês já ouviu falar, ele não é tão novinho, né? Ele desde 98, que inclusive ele teve uma tradução, não na íntegra para o português, mas enfim, a própria Barbara Tillett, que é da Library of Congress, tem um texto mais introdutório que foi traduzido para o português, né? Mas era então, o que é o FRBR? Requisitos funcionais para registros bibliográficos. Então, ele foi baseado no modelinho que eu mostrei para vocês anteriormente. E qual que era o objetivo? Entender o que é um registro bibliográfico e como ele deve ser elaborado para atender o usuário. E foram 8 anos, né, de desenvolvimento com várias pessoas do mundo todo, comitês foram criados e etc, etc. Depois, o próprio FRBR, quando o próprio modelo, ele já declara que algumas questões deverão ser discutidas em outros âmbitos, como, por exemplo, a questão da autoridade e do assunto que nós vamos ver a seguir também. Então, aqui os dados para autoridade, a gente assim, foi desenvolvido também um modelo específico para isso, né? Com entidades que enfim, algumas entidades do FRBR, mas novas entidades foram criadas, enfim. Então, a gente tem o FRAD, tem disponível em espanhol gratuitamente. Se eu não me engano, a BN de Portugal, ela também traduziu, porém, nada que é traduzido pela Biblioteca Nacional de Portugal é disponível gratuitamente. Eles têm um outro modelo de negócio. Então, você tem que fazer um pagamento, enfim, se você quiser acessar até a versão online, né? Não está disponível gratuitamente, como todos os documentos da IFLA, ou a maioria, né? Bom, qual que era a proposta do FRAD? Era fornecer um quadro também definido, estruturado, um modelo conceitual, para que a gente pudesse, então, clarificar, né, estabelecer os relacionamentos entre as autoridades. Então, ele foi, logo depois que o FRBR foi lançado oficialmente, então já teve uma equipe, um grupo que começou a desenvolver o FRANAR, né, era para requisitos funcionais e numeração de registros de autoridade. Vale lembrar também, o FRAD, ele vem de um grupo, né, do FRBR, como eu vou falar para vocês depois.
Mas à medida que eu vou falando, eu gostaria que vocês fossem tentando imaginar, então, um banco de dados, um sistema de automação de bibliotecas, né, onde a gente tem, de fato, um registro bibliográfico e os registros de autoridade, né. Então, acho que até aqui a novidade era pensar na questão relacional, né, no modelo conceitual. Mas muitas coisas a gente já fazia, né, tanto que o FRBR, os atributos, né, das entidades, eles foram delineados a partir da ISBD, que é International Standard Bibliographic Description, que está embutida no ACR2, né? Então, até aqui, tudo mais ou menos familiar, ainda que não de forma direta. O FRISAD é o último, né? Foi o último mais novinho aí dos irmãos. Também está disponível em espanhol, foi baseado no modelo entidade relacionamento, e ele, então, ele ia ficar com qual parte? Né? As entidades do grupo 3, que na verdade são praticamente todas as entidades. Ele vai falar de autoridade de assunto. Também teve um grupo específico para isso. Eu vou agora falar um pouquinho mais de cada um dos modelos, só para a gente entender qual que era a proposta, né? Então, aqui a gente tem o FRBR, ele é dividido em 3 grupos, né? A gente vai ver um por um. Então, grupo 1, com certeza todo mundo já viu um gráfico parecido com esse. Na graduação, essa aula de FRBR é uma das minhas aulas preferidas, porque realmente a gente faz uma abordagem diferente, né? A gente não vai fazer uma descrição de um livro, né? Nós vamos fazer a descrição de uma obra, de uma expressão. Então, isso realmente é uma nova forma de olhar para o nosso universo, né? E foi isso que o FRBR se propõe a fazer, ou se propôs a fazer, né? Então, a gente tem uma obra que é realizada por meio de uma expressão, que é materializada por meio da manifestação e exemplificada pelo item. Eu vou passar, porque depois tem um exemplo mais detalhadinho para quem não conhece. O grupo 2, então, ele se referia ao quê? Né? A pessoa e a entidade coletiva. A família foi introduzida com o frade, né? Depois, quando o frade foi desenvolvido. Mas, então, eu tenho uma obra que é criada por uma pessoa ou entidade coletiva, a expressão é realizada também por esse grupo 2, a manifestação também, e o item também. Então, aqui, na verdade, a gente está desenhando alguns relacionamentos que já existiam na catalogação, né? Vamos combinar. Só que com o modelo entidade-relacionamento, a gente vai fazer um desenho disso de uma outra forma. Mas até aqui tudo ok. E, finalmente, o grupo 3, então, ele vai falar do assunto. Então, todas as outras entidades dos outros grupos são incluídas, né? E aí ele vai adicionar ainda o conceito, objeto, evento e lugar. Tudo isso relacionado com a obra. Então, indexação e classificação, sempre as bibliotecas sempre fizeram, né? Então, essa questão do assunto também não é novidade. Aqui um diagrama só para a gente começar a tentar visualizar um pouco melhor. Então, eu tenho uma pessoa, o Shakespeare criou Hamlet, né? E Hamlet foi criada por Shakespeare. E por aí vai. Lógico que aqui é um diagrama muito simplificado, assim a gente vai ter outras relações aí. A obra, ela é um conceito, é uma ideia que está na cabeça do Shakespeare. Então, ela precisa da expressão e da manifestação, sobretudo da expressão, né? Ela tem que ser expressa de algum modo. Se ela ficar só na cabeça dele, então ela não existe, né? Essa é uma condição, a obra só existe a partir do momento que ela se expressa de alguma forma. Então, se eu pensar o grupo 1 do FRBR, eu vou ter a obra, que é o Hamlet, que é a história que está lá na cabeça do Shakespeare, que ele está lá pensando, ou não também, porque o Shakespeare tem várias teorias que nunca existiu, que era uma mulher, que era um grupo, enfim, o que nós conhecemos como Shakespeare. Então, estava lá na cabeça dele o Hamlet. Essa obra ela pode se expressar por uma tradução para o português, por exemplo, que é esse exemplo aqui, essa imagem que eu coloquei. Ela se manifesta numa publicação da LPM, de 1997, e aí eu tenho 2 exemplos de itens, né? Um que fica lá na FEFELESH e outro na Biblioteca Nacional. Então, basicamente é isso. O grupo 1 vai nos trazer isso. O grupo 2
eu vou ter o quê? Eu vou ter as pessoas, entidades e famílias. Então, a pessoa que vai estar aqui, por exemplo, o Shakespeare, que é o autor da obra, a ideia foi dele, né? O Milor, que é o tradutor, fez a tradução, que é uma pessoa. Eu vou ter a entidade, que é uma editora, que é responsável pela realização, né, dessa manifestação. E eu vou ter uma outra entidade, que é a Biblioteca Nacional, que tem um item. Então, o FRBR, o grupo 2, seriam essas entidades. E o grupo 3, eu poderia ter, por exemplo, o assunto teatro inglês. Então, até aqui também não é nada diferente do que estava na nossa ficha. Claro que aqui eu não vou dar os exemplos todos dos relacionamentos, né, no diagrama do FRBR, esse aqui não é o diagrama, é só um exemplo para a gente conversar, mas não é nada do que a gente já não fizesse. Mas por que então que a gente pensou, por que eles pensaram lá, o pessoal da IFLA e outras pessoas também, por que pensaram que a gente poderia, sim, obter vantagens pensando no modelo entidade de relacionamento? Porque nós temos catálogos na internet. Eu coloquei um exemplo do WordCat, mas não importa, poderia ser qualquer catálogo da Biblioteca Nacional, de faculdades, ou qualquer rede, né? Redes de busca integrada. Mas o que eles começaram a pensar? Aliás, eu coloquei do WordCat, não foi por acaso, porque quando o FRBR foi lançado, ele teve uma adesão muito grande, todo mundo ficou muito ansioso por aplicar, né? Teve o software que desenvolveu, o VTLS, que é um software, né? Agora ele está na Inova, mas ele também tentou aplicar, ele teve uma certa aplicação, e a OCLC, que mantém o WordCat, que é um catálogo gigantesco. Não sei que instituições brasileiras fazem parte, eu sei que a USP já fez parte, a própria Pinacoteca nós fizemos parte de um pedacinho, mas realmente ficou inviável, né? É um alto custo, não é para nós, não é um modelo que a gente consiga abarcar. Mas eles mesmos, a OCLC, fez uma pesquisa com a FRBR, porque então, o que eles chegaram à conclusão? Quando uma pessoa entra aqui no catálogo, por exemplo, para procurar Hamlet, ela vai ter, primeiro, uma quantidade de resultados, olha, 102 mil. Então, ninguém vai percorrer por esses 102 mil. Ah, mas tem aqui os filtros. Sim, tem filtro, mas percebam que os filtros até são muito ainda pautados no ACR, pelo formato, pela forma física, o suporte, né? Então, isso não vai dar conta. Pensa também, década de 90, boom da internet, né? Todo mundo começou, então, a internet no Brasil, ela começou em 95 a ser realmente utilizada, né? Então, em 98 a gente tinha um FRBR, então estava assim nesse momento onde, assim, muitas novidades na web e os catálogos também se readequando a isso, né, os catálogos de biblioteca. Então, a OSLC conduziu esse estudo, chegou à conclusão que, além da quantidade, também haviam várias inconsistências, você às vezes recuperava, às vezes não recuperava. Então, o FRBR ele vem um pouco para isso, para a gente olhar para o registro e falar o que esse registro precisa para que seja, para que ele possa cumprir com as tarefas do usuário também, que todos os modelos apresentam, né? Eu vou falar bem rapidinho daqui a pouco, mas assim, o que o usuário precisa? Também essas tarefas do usuário, eles fizeram algumas pesquisas, né? O pessoal da IFRO, para tentar entender alguns estudos de usuário, mas enfim, eu não me aprofundei muito nessa parte. Mas a pergunta era essa: o que os nossos registros precisam ter para que eles possam atender o usuário, né? A gente pode fazer essa pergunta de uma forma bem simples. Então, tudo isso que eu falei foi nesse sentido, né? Foi pensando nos catálogos bibliográficos. Aqui a gente vai falar do FRAD. Então, o FRAD, ele são a pessoa, família, entidade coletiva. A gente vai ter as outras entidades do FRBR. Só que o FRAD vai propor, então, um diagrama para a gente entender um pouco melhor o controle de autoridade, né? Porque quando as bibliotecas também, quando houve, assim, a automação das bibliotecas, ela é muito mais antiga do que a web, né? E a gente trabalhou muito tempo, e até hoje trabalhamos com o ACR, que
uma das falhas dele é não dar muita atenção a esse processo de controle de autoridade. Acho que não é falha, desculpa, é uma limitação. A serra é muito bom, funciona muito bem. Mas essa questão do controle do processo todo, ali você não tem uma referência, né? Ele se limita a falar para como você deve escolher e como você deve registrar. Mas essas questões de relacionamento, por exemplo, não. Então, aqui a gente já pode dizer que tivemos já uma certa novidade, né? Então, se você tem uma pessoa, essa pessoa ela tem um nome e um identificador, né? Não só um nome, né? A gente pensar nas remissivas, no controle de autoridades, a gente tem um nome preferido e as variantes do nome. Então, tudo isso é a base para quê? Para um controle de autoridade, para um ponto de acesso controlado, né? Que baseado em regras e que é aplicado por uma agência, né? Então, aqui a gente vai ter um desenho que vai estabelecer um pouco essas relações aí das autoridades. E o FRISAD, o que o FRISAD vai fazer? Lembra que o FRISAD ele já é bem mais recente, né? Já tem mais de uma década depois do FRBR, então é mais uma década de internet, enfim, muitas coisas aconteceram, né? A web passou de web 1, de web de texto, de documento, para web semântica, muita coisa aconteceu aí nesse período. E o FRISAD, ele já vai ter uma pegada um pouco mais próxima à web, não à web semântica, mas a questão da representação dos assuntos, né? Então, o FRISAD, ele teve mapeamentos para Dublin Core, para ontologias, né? Então, ele vai se embrenhando num caminho que não necessariamente é o da representação descritiva. Tem alguns artigos sobre FRISAD em português, mas ele não teve tanto sucesso, assim, não ficou tão conhecido como os outros, né? O FRISAD e o FRBR, eles acabaram sendo mais populares, tem mais tese e dissertação do que o FRISAD. O FRISAD, então, entendeu que todas as entidades do grupo 3 do FRBR faziam parte do universo, porque uma obra pode ser assunto de outra. Né, eu posso escrever um livro com uma crítica ao Hamlet, né, um comentário, e por aí vai. Né? Então, realmente é um modelo onde todas as entidades são abarcadas. Porém, o FRISAD vai introduzir, né, duas entidades que não tinham ainda aparecido nos outros modelos. Uma delas é o tema e a outra é o nomen. O tema eles utilizaram para falar todas as entidades, para agrupar todas as entidades que pudessem ser assunto de outras. Então, seria o tema, o que em latim, mas para nós a gente poderia falar como tema mesmo, né, em português. Já o nome, ele é a denominação dos temas, tá, das entidades. Isso daqui já começa a ficar um pouquinho mais complicado do que os outros modelos, e esses dois conceitos, eles acabam, de certa forma, participando do próprio LRM. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, mas antes a gente entenda um pouco essas entidades que são novidade, né? Então, a obra, ela tem um assunto, ela contém um assunto, né? E esse assunto, ele tem uma denominação. Então, o tema ele é qualquer entidade que pode ser entendida como assunto. Assunto, tópico, conceito, classe, etc. Porque no campo da representação temática, nós temos uma infinidade aí de instrumentos que são responsáveis pelo controle de vocabulário. Então, nós temos estruturas diferentes, você tem vocabulário controlado, lista de assunto, tesauros, ontologias, mapa conceitual. Então, o tema agruparia tudo isso, né? Ao invés de você ficar, ele tentaria resolver isso. Então, quando você fala tema, você está se referindo a qualquer uma desses termos que eu mencionei. Já o nome, ele é qualquer signo pelo qual o tema é conhecido, independente de ser preferido ou não, né? É o nome do tema. E aqui eu trago um slide para tentar exemplificar. É um slide da Zumer e da Márcia Zeng,
A Márcia Zeng, ela já veio ao Brasil algumas vezes para dar palestra, ela trabalha com Liquid Open Data, ela é uma chinesa que mora nos Estados Unidos, na Universidade Kent. A professora Vânia da USP tem contato com ela, enfim, ela sempre estimula esses temas, enfim, aqui no Brasil.
Então, aqui, só para a gente entender um pouquinho, né, o que é o tema e o nome. Então, o tema é o conceito. Oi? Ah, tá. Então, pedimos desculpa, a gente teve. Bom, gente, eu peço desculpas, nós tivemos um pequeno probleminha técnico, meu áudio estava falhando, né? Não sei se todo mundo percebeu, mas nós fizemos aqui uns ajustes, né? Deem um okzinho aí no chat, por favor, diz se está tudo ok ou se a gente precisa fazer outra coisa, tá bom? Então, continuando aqui, esse slide realmente ele é aquele que dá um friozinho na barriga, né? E tinha que acontecer alguma coisa, tudo bem. Então, vamos pensar numa substância química de um medicamento, né? Ela tem vários nomes pelos quais ela pode ser conhecida, tem vocabulário controlado para isso. Esse vocabulário aqui, né, são nomes adotados, né, e nomes de drogas internacional, quer dizer, um vocabulário onde você pode procurar pelas variantes do nome e você vai achar aquela substância, né? E no caso dessa, então, ela tem o quê? Ela tem o nome genérico, além de ter o nome ali no comecinho, né, de um nome aqui, um identificador, o ano, ela tem o nome genérico, tem outros nomes pelos quais ela é conhecida. Ou seja, esse tema, que é essa droga aqui, Frindocal, né, tem vários nomes, várias denominações pelas quais ela é conhecida. E não necessariamente esses nomes são apenas palavras, você pode ter números, combinações e representações gráficas também. Por isso que o nome fala, né? Qualquer sequência de caracteres, qualquer representação gráfica, né? Então, eu acho esse exemplo muito esclarecedor, né? Então, na verdade, esse tema, né, esse assunto, ele pode ser denominado de diversas formas, inclusive por uma representação gráfica, né? Então, esse é um exemplo que as autoras trazem, que eu acho importante a gente ter em mente, porque, como eu falei, essas entidades, de certa forma, vão aparecer lá no LRM, tá bom? Então, eu vou dar sequência aqui. Antes de falar do LRM, só relembrar que os modelos tinham esses verbos que representam ações que o usuário deve fazer quando ele está executando uma pesquisa. A gente não tem tempo de passar em todas elas, mas elas vão estar lá no LRM, que nós estamos traduzindo, algumas delas, né? E, enfim, elas tinham propósitos diferentes, porque os modelos foram elaborados por pessoas diferentes, né? Então, a gente já começa a caminhar aqui para entender um pouco o que é o LRM. Eu costumo falar para os alunos que os modelos conceituais foram criados por equipes diferentes, com diferentes expertises e, sobretudo, em momentos diferentes. Só que, quando você pensa em um catálogo ou em um software, um banco de dados para a sua biblioteca, para o seu catálogo, você precisa pensar em todos esses relacionamentos, né? Quando eu mostrei lá os grupos do FRBR, estão todos relacionados a um recurso, eles estão muito relacionados. E aí, o que acontecia? Algumas inconsistências foram percebidas, né? Então, tinha entidade no FRBR que ela estava definida de um jeito, e a mesma entidade no FRAD, ela tinha uma outra percepção. Então, como que você resolve isso no seu sistema? E com o FRISAD a mesma coisa. Então, o desejo do LRM, ele começa a partir daí, dessa dificuldade de conciliar os três ao mesmo tempo, porque haviam diferenças, né? E, assim, complexas até, porque cada modelo deve ter o que, umas 100 páginas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, então você tinha que ler os três, estudar os três para tentar harmonizar e fazer opções também, porque vamos lembrar que os modelos são modelos, né? Você não tem que seguir ao pé da letra, mas você tem que se basear neles, no que eles apresentam, para então você modelar o seu banco de dados. Mas ficava muito complexo, né? Começou a ficar muito difícil.
Então, o LRM realmente ele foi inevitável, na minha opinião, né, para que pudesse, assim, a gente conseguir delimitar todas as entidades no mesmo banco de dados. Então, eu costumo falar que jogaram todos os três no liquidificador, e aí o produto disso foi o LRM. Então, aqui a gente já começa a falar um pouquinho do LRM. A ideia é realmente fazer uma apresentação para vocês, né, uma introdução, para quem nunca ouviu falar, então, que hoje possa ter essa oportunidade. Como eu disse lá no comecinho, até 2016, eles chamavam de FRBR, tracinho LRM, para manter um pouco esse histórico, né? Mas tem nas atas de reunião, né, que foram discussões fervorosas, porque às vezes a gente sabe que isso acontece, né, o nome, enfim, cada um pensa uma coisa e defende sua opinião, mas por fim, no lançamento mesmo, né, do documento, ele foi publicado como IFLA LRM, que eu achei também muito bom, porque eu acho que o nome IFLA tem um peso, né, tem enfim, acho que tem uma tradição aí na nossa área de catalogação que, enfim, é muito bom, né? A gente tem SBD, tem LRM, então eu achei mais palatável, né? FRBR até hoje, assim, as pessoas perguntam como pronunciar, né? Mesmo assim, quando a gente vai traduzir, né? Você vai tornar um catálogo FRBR, sabe? Eles criaram um termo isso em inglês, mas a gente não consegue muito traduzir alguns termos, tá? Então, qual que foi a proposta? Harmonizar os três modelos principais. Essa harmonização também não foi uma tarefa muito fácil, né? Eles tiveram que fazer escolhas. Então, algumas coisas se mantiveram, outras foram deixadas de lado. Ele é um modelo conceitual de alto nível. O que isso quer dizer? Que ele, então, se propõe a estar o mais próximo possível, né, da realidade dos usuários daquele banco, daquele sistema, tá? Mantém a estrutura entidade-relacionamento, que a gente viu lá nos outros. Ele é hierárquico, essa talvez seja uma grande diferença em relação aos outros modelos. E focado nas tarefas do usuário, não nas operações da biblioteca, como, por exemplo, o FRAD tinha lá uma tarefa que ela era mais para a biblioteca, né, para a gestão do controle de autoridades. Ele está disponível, então, em inglês, né, de forma gratuita. Em breve a gente espera estar lá em português. E ele foi lançado oficialmente, então, essa versão em 2017. Então, só a gente agora, falando um pouquinho mais de entidades e relacionamentos, né, as categorias dos objetos... O que é uma entidade? Né? São essas categorias de objetos conceituais conectados por relacionamentos. E suas características são descritas pelos atributos. Até aí tudo bem. O relacionamento que o LRM traz é o tipo ISA, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tem algumas entidades que foram herdadas dos modelos anteriores, outras derivadas e algumas ficaram obsoletas. O que eu acho interessante a gente lembrar, né, por isso que eu acho que essa discussão em torno dos modelos e da RDA mesmo, né, que eu sei que a Sofia sempre faz, é que, assim, as coisas mudam tão rápido, às vezes, que nem dá tempo, né? Eu acho que um exemplo é o Frisad. Ele foi 2010, acho que a gente não conseguiu ainda entender muito bem o que era, que veio, e ele já, enfim, foi absorvido pelo LRM, né? Aliás, essa é uma questão que a IFLA tem conversado, né, no comitê de padrões, né, de standards, porque um padrão impacta no outro, né, isso é inevitável, e as coisas acabam acontecendo muitas vezes ao mesmo tempo, não dá tempo daquela maturação, né, de você conhecer. A gente está vivendo um tempo onde as coisas estão acontecendo mais rápido, né, isso foi tema também de mesa na IFLA, acho que há uns 2 anos, né. Então tinha lá um novo padrão para bibliografias nacionais, e o quanto isso impactava na ISBD e nos outros, né? Então você é um jogo, né? É um dominó, você não mexe numa pecinha sem mexer em todas as outras, né? Eu acho que essa é uma característica mesmo do nosso tempo. Então, 2 entidades principais que vêm para o LRM, que é a entidade RES é uma delas. A RES, ela vem lá do tema do Frisad. Lembra que eu falei lá do assunto, né? Que eu mostrei lá aquela substância química que é conhecida por diversos nomes e signos, né, inclusive gráficos. Então, res em latim é coisa.
Então, o LRM introduziu essa entidade que ela é a superclasse de todas as outras. Todas as outras estão abaixo dela. Então, acho que uma grande diferença também é essa, a questão da hierarquia. Então, relacionamento ISA também é um termo assim de modelagem de dados, da computação. Então, é novidade para o bibliotecário que não conhece essa área, que nunca trabalhou nessa área, é novidade sim, mas também não é o fim do mundo. Essa questão hierárquica, ela vem facilitar, né? Então, ela propõe uma hierarquia de relacionamentos de superclasse para subclasse. E nesse conceito, então, dentro do LRM, a entidade res, a obra é uma coisa, é uma res, né? Ela tem por assunto uma res. Então, acho que o que facilitaria um pouco, que facilita o LRM também, é que os relacionamentos são declarados, né? Então, você não precisa ficar inventando muita coisa, você tem que olhar o modelo e perceber, entender como ele funciona, né? Para a gente ter uma ideia de como seria isso na prática também. Mas, em princípio, assim, esses nomes causam certo estranhamento, é normal. O nome também é uma derivada do nome do Frisade, do nome do Frisade e do nome do frade, né, que o frade também tinha lá essa entidade. Então, o nome nada mais é do que uma associação entre uma entidade e a denominação que se refere a ela, é uma instância de res. A instância de uma entidade, instância também é um termo que vem da computação, né? Então, na verdade, uma instância de uma entidade é a combinação de valores de atributos, né? O que é percebido como um registro? Então, esse conjunto de atributos daquela entidade, isso é uma instância, né? Esse conjuntinho de atributos. Aqui um exemplo de um dos diagramas do LRM, que acho que é bacana da gente ver assim para uma introdução, porque ele vai trazer justamente as 4 entidades do FRBR, que todo mundo conhece, e ele vai fazer essa relação com o agente, né? O agente ele vai substituir aquelas entidades do frade, tá? Só que ele não exatamente vem igualzinho, ele faz algumas modificações. Mas aqui o que interessa para a gente é pensar nessas relações. Então, aqui, de certa forma, a gente já pode falar que houve uma simplificação em relação ao agente, tá? Por outro lado, o diagrama completo do LRM, ele vem mais ou menos dessa forma. Também uma novidade é trazer aqui essa circunferência com setinha que se relaciona à parte, né? Então, tem parte, derivado, tá vendo? Tem parte, precede, isso daqui também é uma novidade. Olhando esse gráfico aqui como um todo, a gente tem que fazer uma leitura, né, por partes. Então, vamos olhar primeiro aqui o canto esquerdo. A gente vai ter as 4 entidades aqui do FRBR, a obra, expressão, manifestação e item. E sempre aqui o res, lembrem que é a superclasse, então ela sempre vai aparecer aqui, tá? Então, a gente tem a obra, expressão, manifestação e item. Aqui, algumas relações de parte, né, sempre que tiver esse símbolo. Então, aqui a proposta, realmente, a gente vai indo já para um detalhamento, né, só para a gente entender as possibilidades de descrição, pensando no LRM. E aqui também, olha, esses aqui são os, vem do FRBR, só que quando a gente vai aqui pensando no frade, vamos pensar que esse pedacinho poderia ser o frade, né? Que a ideia era falar de assunto, autoridade de assunto, autoridade de nome e das obras, manifestação, expressão e item. Aqui, então, no agente, a gente vai ter pessoa e agente coletivo. Então, você tem aqui, por exemplo, né, um agente relacionado a uma obra, ok? E os relacionamentos aqui entre essas entidades, né? Então, a pessoa, ela é um agente. Isso que significa essa ISA, né? Ela vai herdar esses atributos aqui do agente. O agente coletivo é uma pessoa, o agente coletivo é um agente, é uma entidade agente.
E depois a gente pensando na parte dos assuntos aqui no cantinho, o que, que vai ter de diferente, né? O nome vem, né, de lá, o res era o tema, que virou res, mas foram introduzidas novas entidades, intervalo de tempo e lugar. Aliás, lugar já tinha, teve uma pequena modificação, mas o intervalo de tempo é novidade. Mas e aí, vocês vão me perguntar, né? Para que tudo isso? É uma boa pergunta também, porque o LRM é novo, ele foi lançado em 2017. Agora, com a tradução, a gente espera que mais pessoas estudem. Por quê, né? A gente vê muita coisa acontecendo, a RDA, ela já tem uns bons anos também, né? A gente ainda não tem tradução, mas a gente tem muita gente estudando, inclusive a Liliana sempre tem treinamentos, né? Mas o que eu posso falar, o que eu queria falar para vocês realmente, é que é importante a gente entender isso, a gente não ficar de fora dessas discussões. Se a gente vai usar ou não, eu acho que essa é uma outra questão, né? A gente tem que deixar de lado um pouco esse pragmatismo, pelo menos nesse momento, para entender o que está acontecendo no mundo. Ah, mas isso não vai servir. Ah, não, mas o software já resolve. Por que eu preciso entender isso? Não, precisa entender sim. Porque isso, queira ou não, vai ter impacto, se não agora, em algum momento, né? Então, eu sempre falo que é importante a gente pensar em tudo isso para ver o que isso se relaciona, como que isso pode se relacionar com a minha realidade, ou mesmo uma pergunta inversa, como eu posso contribuir nessa discussão, né? A gente tem que participar. A gente ainda fica muito, assim, numa dependência de tradução para poder entender, né? Esse é um primeiro passo, não é porque traduziu, então está tudo resolvido, não. Não é porque traduziu a RDA, a gente vai traduzir a RDA e todo mundo vai usar a RDA e vai ser feliz para sempre. Isso não existe. Até porque tem lugares que nem traduziram a RDA e usam a RDA. Né? A Suécia, alguns países não traduziram, porque eles falam inglês, eles conseguiram lá fazer uns profiles, né, que eles falam, e eles utilizam. Então, eu sempre defendo que a gente tem que buscar entender e estudar muito para a gente participar, não só como consumidor, mas para a gente também se apropriar, né, das coisas. E isso também está muito relacionado com os outros modelos de museu, por exemplo, e tem modelos para arquivo também. Em todas as instituições de patrimônio cultural, assim, a gente tem que trocar informação, e essa informação está na web, né? Então, não tem muito como a gente assim, tapar o sol com a peneira, fingir que isso daqui não vai chegar sim. Então é legal a gente já ter uma ideia do que é. Aqui eu trago para vocês um exemplo de um rapaz que fez uma dissertação pensando numa aplicação do LRM para música. Assim como a FRBR, também a música tem vários exemplos de aplicação em música, porque, enfim, a música tem especificidades que, por exemplo, a SERRE nunca deu conta, né, totalmente. Tive uma orientanda, agora ela está fazendo mestrado lá na USP, e ela trabalha com isso, né? Então, é um universo complexo, né? Você tem aí várias facetas que, para representar isso, é complexo. Então, aqui, o que ele fez, né? Aqui, então, estão as entidades do FRBR, e aqui ele fez uma proposta, assim, usando as entidades, por exemplo, intervalo de tempo. Então, você tem, por exemplo, uma expressão que ocorreu em um evento musical, que ocorreu em um intervalo de tempo. Em relação aos agentes, você tem, então, uma pessoa, né, que compôs ou transcreveu o arranjo de uma expressão. Essa pessoa também desempenha um papel num grupo musical e participou nesse intervalo de tempo. Então, aqui, a gente tem uma pessoa também, que essa mesma pessoa pode ter feito uma performance individual dessa expressão, né? Ela interpretou. Então, no caso da música, o que é a música, né? A gente pode ter uma partitura, a gente pode ter um CD, mas é o que a gente chama de arte performática, né? Ela precisa ser executada para acontecer. Então, ela é complexa, né? Porque você pode ter uma expressão com um arranjo, uma expressão com outro arranjo. Essa mesma pessoa participou de uma expressão como uma performance individual, mas ela pode também ter participado de um grupo. Então, são relações muito complexas
que pensando lá naquela busca nossa do Hamlet, essas buscas não dão conta, porque a gente tem um universo que é muito amplo, né? Você tem muitos detalhes, muitos atributos. Então, os modelos conceituais, acho que assim, o grande impacto do FRBR foi justamente no ACR2, né? Na atualização do ACR2 que virou RDA. Então, por isso que eu falo, mesmo que você possa olhar esse desenho e falar, ai meu Deus, estou fora, sair correndo, ele vai chegar a você, talvez de uma outra forma que você não vai poder nem opinar direito, né? Então, eu acho muito importante a gente pensar nisso. Essa tese, essa dissertação do Marcos está nas minhas referências, é bem bacana, porque ele propõe, né, foi na UNB, Universidade de Brasília, e ele propõe, então, uma aplicação do LRM só para essa área musical, para a gente ter uma ideia, mas claro que tem outras aplicações também, tá? Mas aqui a gente consegue ver as entidades e ter uma ideia mínima, né, dos relacionamentos, que são complexos, né, porque você tem várias versões da mesma música, vários arranjos, vários anos, então isso talvez um catálogo realmente não dê muito conta, né. E aí, já para terminar aqui, para a gente ir para as perguntas, importante lembrar também do Linked Open Data, né? Porque a Web Semântica trouxe questões que os nossos catálogos, eles ainda também não dão conta, né? Porque os nossos dados, em sua maior parte, não são abertos, né? O que isso quer dizer? Eles são, assim, para você pesquisar um catálogo de uma biblioteca, de uma, enfim, qualquer instituição cultural, ou qualquer acervo, geralmente você tem que entrar na página daquela instituição, procurar lá onde está o link para a biblioteca, e você chega no link da biblioteca, conta toda a história da biblioteca, aí lá embaixo tem o hiperlink, assim, pesquise aqui nosso catálogo, entende? Ao passo que tudo que está na web, tudo que está no Google, né, isso a gente sabe, todo mundo, Google virou sinônimo, né, de dar uma googada, virou verbo. Então, os nossos catálogos não aparecem lá. Quando eu falo isso para os alunos, mas a gente faz uma pesquisa no Google, os catálogos aparecem, muito raro. Eu já vi acontecer, mas é muito raro. Então, a gente está naqueles silos, né, que eles falam. Nós estamos em silos de informação especializada, informação tratada, metadados de qualidade nos catálogos. A gente fica estudando, quebrando a cabeça, né? Os desenvolvedores também, quebrando a cabeça. Esse jeito é mais legal, essa forma de visualização é melhor, isso aqui agrupa melhor. Só que, na verdade, quem que vai lá ver, né? Então, a gente tem que pensar nos links de Open Data. E o LRM, ele vem com essa proposta, né? Ele tem esse desenho, assim, ele está muito mais próximo da web semântica do que os outros. Então, acho que esse é o grande desafio do LRM, né? Ele, enfim, tá com esse pezinho aí no RDF, principalmente nessa estrutura, enfim. Tem os modelos de metadados do BibFrame também, que vai ser o substituto do Mark 21, mas a gente também não sabe quando, mas que teoricamente também está próximo aí a Linked Open Data, tá? Então a gente tem que estudar tudo isso e ficar por dentro das coisas. Então, algumas considerações que eu poderia fazer aqui com vocês. Primeiro, as relações bibliográficas, elas sempre existiram, né? Isso é uma crença que eu tenho. Só que nem sempre elas foram tão claras ou tão pensadas para as necessidades do usuário. Né? A automação de bibliotecas, quando ela veio com tudo, realmente foi para automatizar rotina de trabalho, para facilitar, para economia, né, e tudo isso. A criação da LRM, ela era inevitável, né, por conta de tudo que eu falei, os outros três modelos, assim, eles foram tendo um descompasso, né, essa harmonização ela era necessária, e também a aproximação com o RDF, o contexto do LOD, da web semântica, que eu já falei para vocês, né, aprimoramento dos catálogos, e o FRBR, ele teve, né, essa boa adesão que eu falei, agora o LRM eu não sei, né, ainda, ele é muito novo, mas ele já está modificando a RDA, então não é algo que a gente possa ignorar e ficar esperando a RDA ser traduzida para o português, aí a gente vê o que faz, né? Eu acho que esse não é um caminho, acho que pode ser um caminho muito traumático, né? Acho que a gente tem que entender onde a gente está e para onde a gente quer ir. E eu agradeço, então, mais uma vez, o
convite da Liliana, né, da prima. Parabenizo, assim, eu participo, assim, sempre que eu posso aí das lives, das transmissões, porque esse é o caminho, gente, é conhecimento, é construir conhecimento e experiência, né, eu acho que a gente não pode ficar esperando que nada vai cair do céu. E as referências aqui, e é isso, gente, eu agradeço. Espero que vocês também não fiquem como eu fiquei depois que eu vi a palestra lá do lançamento do LRM, que eu não entendi nada, mas se acontecer, tá tudo certo, é isso mesmo, vamos conversar, vamos estudar juntos, tá bom? Obrigada. Muito bom, Isabel. É de fato um tema bastante complexo, né? Mas eu acho que você falou bem, não dá para a gente ficar esperando, né? Uhum. A gente não precisa passar pelo mesmo trauma que foi o formato MARC, quando a gente começou a trabalhar no Brasil. Né? A gente começou a ouvir falar de MARC no final dos anos 90, que foi a época do boom da automação aqui no Brasil, e o MARC já existia desde a década de 60. Né? Então a gente estava aí com 30 anos de atraso, não tem por que a gente repetir o mesmo erro, né? Foi muito sofrido a gente aprender MARC na raça, né? Principalmente os catalogadores da antiga, né? Catalogador raiz, não era Nutella, porque a gente aprendia contando ISO, contando caractere, era uma coisa insana, né? E hoje não, a gente tem condições de ter acesso as fontes, as discussões internacionais, e a gente no Brasil tem condição também, né, de participar dessas discussões, né? E um pouco essa linha, né? Por que a gente no Sofia tem falado tanto de RDA? Porque a gente acredita que o RDA é o caminho, é uma modernização, né? O LRM ele veio só para consolidar o RDA e para facilitar a transição para a web dos dados. As bibliotecas elas podem ter um papel muito forte na web dos dados, né? Mas isso é tema para um outro webinar. Aqui eu já recebi algumas perguntas. Ah, legal. Tá, a primeira dela é da Gerlaine Braga. Não sei se posso fazer uma pergunta, mas vou colocar uma aqui. Isabel, como você vê a integração dos modelos com as teorias e a área de representação temática? Eu vejo que ainda não há muita integração. Eu concordo com você, Gerlaine. Eu acredito que até o Frisad, né, se a gente pensar, quando ele surgiu, ele foi meio que uma ruptura, né, com os outros modelos nesse sentido, dele começar a se aproximar de conceitos mais complexos, né, mais relacionados às ontologias, né, como eu falei. Então ele meio que foi o irmãozinho mais rebelde que, enfim, ele meio que se descolou um pouco, eu acho, né, porque ele já começou a se aprofundar nessas questões de conteúdo que os outros modelos não necessariamente. E eu não vejo que o LRM também se aproximou disso, para falar a verdade. Não sinto isso. O LRM, no fim das contas, se a gente comparar com a FRBR, como a FRBR foi o primeiro, eu acho que ele até teve uma preocupação assim de mais embasamento teórico. Essa é uma percepção minha, né? Eu acho que aí a gente precisaria realmente pegar esse documento traduzido e ler e reler. E a Liliana também fica à vontade para complementar. Mas eu não sinto isso no LRM. Tá, eu não senti, eu acho que foi muito difícil, obviamente, o processo, né, não foi muito tranquilo. Eu não sei, assim, até que ponto que as pessoas que participaram do Frisad, por exemplo, participaram, assim, eu vou estudar um pouco isso no doutorado, mas eu não cheguei nessa parte ainda, eu estou com os documentos da IFLA, né, porque eu acho que essas atas de reunião também, elas trazem muito elementos que talvez mais próximos do nosso dia a dia do que o documento final, né, o documento final é um resultado, mas a gente não viu o processo, né? Então a gente vê o documento final e fala, ai que lindo, né? E você não sabe o processo, muita coisa foi deixada, outras não, né? Mas eu não percebo e
Eu concordo com você, eu não percebo muita questão teórica, pelo menos não do documento, e nem aproximação com a representação temática. Eu também não percebo, não. Acho que ainda tem uma distância aí que tem que ser elaborada, né? Bom, tem uma outra pergunta do Dimas Justo. Prezada professora, a chegada do LRM teria grande impacto nos campos 3xx do MARC 21, lugar associado, endereço, etc., para autoridades, considerando nomes de pessoas e corporações? Olha, Dimas, na minha percepção, não. Porque eu acredito que o LRM ele propõe mais relacionamentos, mas em relação a essas entidades, né, elas já estão na RDA, o MARC já criou, enfim, essas possibilidades, né, mas não acho que vai impactar muito, não. Mas como eu falei, assim, a RDA não é muito minha praia, né, eu estou mais focada nos modelos conceituais, porque, enfim, não dá tempo, né, da gente estudar tudo. E até a gente estava conversando com a Liliana, eu não vi ainda a nova versão, né, o RDA, o Beta Toolkit, mas eu acompanho listas de discussão e tem muita discussão, sabe? Muita discussão mesmo. Então, mas acredito que esses campos que você está falando do MARC 21 autoridades, não haverá grande impacto, não. Até porque também o MARC, ele não é preparado, né, para a web semântica, então acredito que não. Não sei se consegui responder. Tem mais pergunta que está chegando. Agora é da Marine Medeiros. O FRBR trouxe benefícios, principalmente porque faz relacionamentos horizontais e não hierárquicos. Aí vem o LRM e volta para o hierárquico. Por que não continuar com relacionamentos horizontais? Então, é uma boa pergunta. Quando o LRM propõe essa hierarquia, na verdade, a ideia era justamente você ter uma economia na hora da descrição dos atributos, né? Principalmente os atributos, as características das entidades. Então, se você tivesse um atributo que está relacionado a uma entidade superior, né? Todas as entidades inferiores elas herdam esses atributos. Então, na hora de fazer um desenho na prática, né, teoricamente o LRM é mais fácil por isso. Então, se no primeiro momento essa hierarquia ela é um pouco estranha para nós, né, realmente o FRBR, eu desde o começo sempre fui apaixonada por ele, mas até de uma forma... Oi? Abrir câmera, Isabel. Ah, tá. A Audrey fechou. Abriu? Ainda não, mas pode continuar que ele vai cuidar. Ai, travou. Travou. Abriu, né? Agora abriu. Abriu. Pode falar? Pode continuar. Pode continuar? Então, eu acho que essa questão da hierarquização, se no primeiro momento ela assusta, ela vai trazer essa vantagem, né? De aí quando vocês tiverem oportunidade de ver o modelo completo, eu acho que um ponto muito bom do modelo é que ele já estabelece possíveis relações. Lógico que isso não é também, você pode estabelecer outras, mas ele já propõe algumas de uma forma, acho que muito objetiva, com muito exemplo, né? O FRBR não tinha isso. Então, acho que se por um lado o LRM traz uma complexidade, ele também é um pouco mais didático. Então, essa questão hierárquica me parece, né, do que eu tenho para esse, das entidades superior, elas herdarem esses atributos, e você não precisa repetir a cada hora. Então, não sei, a gente tem que ver para crer, né? Eu acho bem interessante essa questão da herança, que também é novidade, né?
Isso te poupa um tempo muito grande para o catalogador, né? Porque afinal de contas um conjunto de atributos já faz parte daquela subclasse, por exemplo. Tem mais uma pergunta aqui, da Ana Rafaela Araújo. Isabel, pode informar mais detalhes dos impactos do LRM sobre o RDA, pois você informou que o LRM modifica o RDA. Isso, eu não tenho muitos detalhes, mas como eu falei, porque a RDA não é minha praia, não é meu campo de estudo, na verdade, né? Ainda, acho que uma hora vai ter que ser. Mas a RDA, eles estão atualizando, né, esse modelo já há uns 2 anos, eu acho, né, Liliana? Eu sei que, acho que em 2018, eles vieram com uma proposta do Projeto R. Então, a RDA, realmente, todo dia tem uma novidade, uma discussão, uma dúvida, né? E como ela foi toda pautada no FRBR, é inevitável, assim, tem entidade que caiu por terra, né, que ficou obsoleta do FRBR. Então, eles tiveram que atualizar algumas coisas em função do LRM. Né? Então, os impactos, eu acredito que estão mais aí. Mas eu realmente, como eu não me aprofundei nessa parte, eu não saberia te dizer. Mas tem muitas apresentações no próprio site da Biblioteca do Congresso Norte-Americano. Então, não se fala hoje de RDA sem falar em LRM, né? Porque eles realmente estão olhando para o LRM e tentando incorporar, porque pensa, você desenvolveu um código em cima do FRBR, o FRBR morreu, e o que você faz com o seu código? Você vai ter que atualizar com o novo modelo, né, isso que eles estão correndo atrás, e não é muito fácil. Tem bastante impacto, Ana Rafaela, porque ele mudou um pouco da base do RDA. Né? Então, quando você compara o toolkit atual com o toolkit novo, o beta, o site beta, a forma de navegação é completamente diferente. Você começa a olhar para a obra, na hora de fazer uma catalogação, de uma forma diferente. E ele te mostra algumas possibilidades que muitas vezes a gente não tinha nem imaginado. Né? Então, ele causou, de fato, desde as mudanças das entidades, a criação de subclasses, a relação ISA, as entidades novas, né, a superentidade RESO, o nome, intervalo de tempo. Então, tem bastante mudança, sim, e isso está refletindo no toolkit. Não dá para você pensar, na minha ideia, você pensar em implantar RDA sem você conhecer a LRM. Você não pode implantar o RDA com cabeça só em FRBR. Você tem que entender os modelos conceituais, os originais, vamos dizer assim, e aí passou por uma evolução, né? Não é Pokémon, mas evoluiu para um LRM, né? Onde você tem uns conceitos um pouco mais consolidados e mais íntegros. Tá? Mas é muita coisa conceitual, ainda é complicado. Tem mais uma pergunta aqui, né, uma pergunta do Marcelo Voto. Qual o potencial de impacto do LRM na estrutura dos catálogos online? Boa pergunta. Como eu falei, o FRBR, a gente até acho que era um pouco mais fácil. A gente vê, né, mesmo na época até hoje, tem muitas experiências com FRBR. Porque, assim, obviamente que, como você tinha os grupos, eu acho, obviamente não, mas é uma percepção minha. Os grupos estavam muito separadinhos, né? Então, cada coisinha no seu quadrado, eu acho que de certa forma era mais fácil. Alguns aprimoramentos foram feitos, né? Tem alguns exemplos. Acho que, sobretudo, quando você faz uma pesquisa, ao invés de vir aqueles filtros, né? Você já ter certos agrupamentos, né? Mais inteligentes. Um que me ocorre agora, acho que todo mundo já deve ter visto, é o da Biblioteca Nacional da Espanha, né? Só que também eles não abandonaram o catálogo antigo, né? Também tem um pouco isso. Então, eu acho que a gente tem que olhar para várias coisas, olhar para a teoria, né? Olhar para as propostas dos modelos, olhar para as experiências que já, enfim, que tentaram realizar, né? Mas a ABN, até onde eu sei também, eles têm esse catálogo beta, mas eles têm o catálogo direitinho deles, porque não dá para você, enfim,
não é uma transformação assim da água para o vinho, né? Uma transição. Agora, a LRM, eu acho que nos catálogos, o que eu espero, né, na verdade, é uma melhoria ainda maior, né? Eu não sei como isso se resolve, né? Porque eu entendo também que a melhoria dos catálogos, ela precisa muito que os próprios bibliotecários batalhem por isso, né? Porque esperar que o usuário vá até a sua biblioteca e fale, olha, esse catálogo aqui não está legal, isso não vai acontecer. O cara já foi para o Google, ele já esqueceu que você existe. Eu acho que esse é um problema dos catálogos. A gente sempre fala muito para nós mesmos e assim eu posso falar como bibliotecário, a gente se apega a certas coisas, né? Então, acho que a FRBR e a LRM, eles propõem outras coisas. Então, a primeira coisa, a gente tem que quebrar paradigmas e explorar, né? Mas eu vejo muita possibilidade. Só que eu mais espero, né? Eu não cheguei a ver nenhum catálogo com LRM, mas acredito que já deva ter algum. Né, eu não me lembro agora, posso até olhar, mas eu tenho grande expectativa sim, mas também não é só ele, entende? Eu acho que a gente que faz os catálogos, né, se a gente achar que está bom lá naquela forma, né, não sei, aí a coisa, você pode criar 500 modelos maravilhosos, mas, enfim, a gente tem que propor isso para as empresas de software, né, porque esperar que o usuário vá lá reclamar para melhorar, eu acho que não é o caminho também, mas me parece que a gente está meio parado nisso, né? A gente fica esperando a RDA aparecer, aí a gente vê o que faz, mas nossos catálogos são muito limitados, né? Apesar da gente já saber há muito tempo o que precisa ter, né? Então aí os teóricos, né? Cutter, enfim, tanta gente já falava há tanto tempo, o caminho parece que a gente não encontra, não sei. Mas eu tenho grandes expectativas, mas não sei, Marcelo, não sei se eu te respondi, se te deixei mais angustiado. Eu, enquanto empresa de software, junto com a minha experiência e vendo, estudando os modelos, eu vejo que a gente está num momento muito interessante em que a gente pode ousar, né? Então, quando teve a automação das bibliotecas, a gente foi para o computador com a cabeça na ficha. E eu acho que até hoje a gente tem a cabeça na ficha. Sim, né? concordo. E a gente ainda não se deu conta que o nosso catálogo está na web. E a web, ela é mais imagem do que texto, né? Os nossos catálogos ainda são muito textuais. Os nossos formatos, eles não carregam arquivos de imagens, né? Então, eu acho que é um momento muito interessante para a gente criar coisas nunca imaginadas, né? Eu sei também... Espera aí que eu tenho um cachorro aqui latindo no fundo, espero que isso não... Home office todo mundo entende, né? Que a gente tem algumas coisas que estão fora do controle. Eu soube de algumas experiências de bibliotecas americanas que aplicaram o que eles chamavam de ferberização, né? Seria você aplicar o FRBR, e que isso causou uma enorme dificuldade nos usuários ao fazer alguns agrupamentos, porque por mais que você trabalhe o catálogo, você não fez a descrição com o intuito de fazer um agrupamento. Então, é claro que na hora que você vai agrupar, vão acontecer inconsistências. É inevitável isso, né? E se eu mando um comando que, olha, você encontrou autor e título igual, agrupa, a chance de dar um erro é muito grande. Né? Então, eu tive relatos de bibliotecas que tiraram a ferberização para ficar a forma tradicional, né? Porque os usuários não estavam encontrando. Então, é uma coisa que a gente acompanha muito na Prima. O que está acontecendo nesse sentido? A RDA e LRM, eles não falam absolutamente nada sobre como vai ser a saída dos dados, né? E mesmo como que vai ser o relacionamento, né? Aqui fica difícil com um cachorro latindo assim. Mas eu acho que ele traz essa perspectiva mesmo de uma quebra de paradigma, né? Da gente poder ousar. Né? Eu não preciso mais seguir algumas convenções que a gente... por que você faz assim? Porque assim, né? Porque sempre foi feito desse jeito,
né? Então, eu acho que dá, sim, para a gente começar a usar. Eu gosto muito da experiência da Biblioteca Nacional da França, da Espanha, apesar dela ela ter um viés bem grande de link data, eu acho interessante, né? Eles ousaram, mas a gente ousa com cautela, né? Porque às vezes o próprio o usuário tradicional de biblioteca, ele está esperando ver aquilo, e de repente, se ele não encontra aquilo, ele também pode ter um estranhamento. E aqui chegou mais uma pergunta, da Dilza Ramos Bastos. O LRM não seria ótimo para integração de acervos de bibliotecas, arquivos e museus de forma integrada? Desculpa, qual que é o nome da pessoa? É a Dilza, da Fundação Casa de Rui Barbosa. Oi, Dilza, tudo bem? Não é, Dilza, ele é para o universo bibliográfico, ele se declara dessa forma, porém, a gente, como tivemos o FRBR, tem o FRBR-OO, que aí não é entidade de relacionamento, né? Ele é orientado a objeto. O FRBR-OO, ele foi produzido pela IFLA e pelo ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus. E aí, então, o ICOM, ele tem o CIDOC-CRM, né, o Conceptual Record, gente, não lembro. Mas ele é uma ontologia, né, então ele tinha lá as classes dessa ontologia do CIDOC-CRM, que também nasceu, assim, no âmbito bastante, as pessoas, engenheiros, né, de computação e tudo mais, mas também com profissionais da área de museu. Então, eles se juntaram, né, a IFLA e o ICOM, o CIDOC, né, que é o Comitê de Documentação do ICOM, e aí, então, eles chegaram no FRBR-OO. Quando o IFLA-LRM foi lançado, já haviam estudos para que também, ao invés deles continuarem com FRBR-OO, né, o que a gente chama de BRO, que é mais fácil, porque esse negócio de FRBR, chega uma hora que não vai. Então, o BRO, né, que como o professor Modesto chama, já existe uma expectativa para o LRM-OO, orientado a objeto. O o BRO, né, ele é muito interessante, né, eu estudei um pouquinho, talvez volte a estudar aqui no doutorado, não sei ainda, mas ele propõe uma integração, por exemplo, entre você ter um quadro, né, uma pintura, a Mona Lisa, por exemplo, e você conseguir mapear, por exemplo, um catálogo de uma exposição que tem aquele quadro, e tratando tudo isso como objeto cultural, como criação humana, né, uma intelectual. Então, você tem uma pessoa que desenhou o catálogo, além do pintor, né, do Leonardo da Vinci, você teria o fotógrafo que fez a foto para o catálogo, a pessoa que escreveu o texto, a pessoa que elaborou o catálogo. Então, você junta tudo isso, né, só que é objeto. Então, você pega todos esses objetos, né, o catálogo, a pintura, e você vai criando relações. Ele é um modelo conceitual também, mas ele é orientado a objeto. Só que ele se propõe também ao quê? A bibliográfico e museu. O CIDOC-CRM, na minha opinião, ele sim permitiria você relacionar arquivo, biblioteca e museu. Eu estudei ele há um tempo, deve ter uns 5 anos, depois não me atualizei mais, mas ele é uma ontologia, né? Ele funcionaria como uma ontologia, onde você consegue descrever as propriedades, né? Ele trabalha com propriedade, uma coisa que o BRO trabalha também, um pouquinho diferente, a gente fala muito em entidade de relacionamento, ele é diferente, ele é para objeto, orientado a objeto, mas ele sim, eu acho que ele teria uma flexibilidade maior para a gente juntar, né? Eles têm um exemplo que é muito clássico, depois se você quiser, dá uma olhadinha lá no site do CIDOC, mas que é a assinatura do acordo de Alta, né, o término da Segunda Guerra. Então, o acordo ele está em um lugar, que eu não me lembro aonde, a foto lá com as pessoas que assinaram, né, o Churchill e não sei quem, está na Library of Congress, e você pode ter livros relacionados a ele. Então, eles têm um diagrama que tem todos os tipos de documento, e, assim, os objetos de museu, eles geram livros, eles geram documentos de arquivo, então ele se propõe a tentar esclarecer essas relações. Eu não vejo muito isso no LRM, ele o tempo todo, né, ele fala que é bibliográfico, universo bibliográfico, acho que ele não teve essa ambição,
talvez esperando o LRMOO, né, que aí sim, como junta com o ICON, aí eu acho que dá, mas é outro modelo também, é começar um pouco do zero, porque ele tem uma outra estrutura lógica, né, ele não é entidade de relacionamento, mas dá uma olhadinha no BRO, porque é bem interessante, mesmo no CIDOC CRM também tem uma proposta interessante para descrever e relacionar, e o CIDOC CRM também teve algumas aplicações, se eu não me engano, o British Library, talvez, ou Museu Britânico, acho que Museu Britânico, talvez, tem algumas aplicações interessantes também. Muito bom. Não temos mais perguntas, né? A gente até passou um pouquinho aqui do tempo, mas foi uma discussão interessante. Agradeço a sua participação nesse ciclo de palestras, acho que foi muito, muito bacana. Aqui a gente recebeu muitos elogios. Obrigado. É um tema novo, né, que precisa ser estudado, e nada melhor do que trazer alguém que está estudando esse modelo novo, já tem uma base sólida da família FR, e para o pessoal começar a perder um pouco esse medo, né, desmistificar um pouquinho, e a gente não pode ficar nessa zona de conforto que a gente está há muito tempo, a CR2 e MARC, porque a gente sabe que eles não têm mais estrutura para suportar a nossa realidade, né? Então, quem ficar nessas ferramentas vai ficar para trás, né? Não vai acompanhar a evolução mesmo, tá? Então, agradeço bastante a Isabel, a participação. Obrigada. A participação dos nossos ouvintes, e acompanhe as nossas lives, a gente vai ter mais palestras ainda. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada, tchau.